Nem tudo o que é real pode ser explicado. Bem-vindo ao Fragmentos da Realidade. Você já ouviu falar do sinal mais misterioso já captado vindo do espaço? Um registro que pode ser a prova de que não estamos sozinhos no universo? Um sinal tão enigmático que até hoje ninguém conseguiu explicar? O famoso Wow Signal. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui você vai conhecer os segredos mais sombrios e inexplicáveis da história. 15 de agosto de 1977. No silêncio da noite, um radiotelescópio chamado Big Ear, localizado no estado de Ohio, registrou algo que mudaria para sempre a forma como enxergamos o universo. Naquele dia, tudo parecia normal. O telescópio varria o céu em busca de sinais de rádio vindos do espaço, como fazia todas as noites. Mas, de repente, uma sequência incomum surgiu nos computadores. O sinal era forte, limpo e incrivelmente preciso. Durou exatos 72 segundos e depois desapareceu. O responsável por analisar os dados, o astrônomo Jerry Ehman, não acreditava no que estava vendo. Com uma caneta vermelha, ele circulou a sequência de números e letras e escreveu, espontaneamente, uma palavra: Uau. Uau em inglês. Era o desabafo de quem tinha acabado de testemunhar algo extraordinário. Mas por que esse sinal é tão especial? Primeiro, porque ele tinha uma frequência muito exata, 1420 MHz. Essa frequência corresponde à radiação natural do hidrogênio, o elemento mais comum e abundante do universo. Muitos cientistas acreditam que, se uma civilização inteligente fosse tentar se comunicar, usaria justamente essa frequência universal. Segundo, porque o sinal aumentava e diminuía de intensidade de forma suave, como se estivesse sendo emitido por uma fonte distante que se movia lentamente em relação à Terra. Não era um pico aleatório, não era uma falha técnica, não era um ruído comum. E terceiro, porque até hoje nada parecido voltou a ser captado. Teorias e investigações. Depois da descoberta, começaram as tentativas de explicação. Alguns sugeriram que poderia ser um satélite secreto, mas logo se descobriu que nenhum satélite transmitia naquela frequência. Outros acreditaram que poderia ser um cometa passando pela região, liberando hidrogênio em sua cauda. Mas a força e a clareza do sinal não combinavam com essa hipótese. Alguns chegaram a cogitar que fosse apenas uma interferência de rádio vinda da Terra, mas isso também não fazia sentido. Se fosse terrestre, o sinal teria sido detectado em outros pontos, e não apenas naquela parte específica do céu. Décadas de investigação passaram, e nenhuma resposta definitiva surgiu. Mistério e conspiração. E foi então que começaram a surgir as teorias mais obscuras. Será que o Wow Signal foi na verdade uma mensagem vinda de uma civilização extraterrestre? Uma saudação? Um aviso? Ou apenas um teste para ver se estávamos atentos? O fato do sinal nunca mais ter sido repetido levanta ainda mais questões. Talvez aquela civilização tenha mandado apenas uma transmissão rápida, ou talvez, depois daquele contato, nunca mais quis se comunicar conosco. Mas existe uma possibilidade ainda mais perturbadora. E se o sinal voltou, mas foi encoberto? Alguns teóricos da conspiração afirmam que a NASA e outras agências espaciais poderiam estar escondendo informações sobre transmissões extraterrestres para evitar pânico mundial. Afinal, como a humanidade reagiria se soubesse, sem sombra de dúvidas, que não está sozinha? As perguntas que ficaram. Jerry Ehman, o astrônomo que encontrou o Wow Signal, sempre foi cauteloso. Ele dizia não acreditar que fosse realmente uma mensagem alienígena, mas também nunca conseguiu provar o contrário. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais intrigante. Se foi uma mensagem, por que nunca conseguimos responder? Será que não entendemos o conteúdo? Será que o sinal era apenas parte de algo maior? Uma sequência de transmissões espalhadas pelo tempo, esperando que a humanidade tivesse a tecnologia para juntar as peças? Ou será que não éramos os destinatários? Hoje, quase meio século depois, o Wow Signal continua sendo um dos maiores enigmas da ciência. Nenhuma explicação natural foi capaz de encerrar a questão. Nenhuma evidência sólida de repetição foi encontrada. O que resta é a dúvida e o mistério. Se realmente ouvimos uma civilização distante, significa que o universo é muito mais vivo do que imaginamos. E talvez, apenas talvez, alguém lá fora esteja observando, esperando o momento certo de se revelar. Até lá, o Wow Signal permanece como um eco perdido no espaço, um sussurro vindo do infinito, um lembrete de que talvez não estejamos sozinhos.